Bom, então, o que eu trouxe para vocês aqui? Primeiro, eu queria deixar para gravação o fato de que estou aqui com um grupo de membros presentes no grupo de estudos asiáticos, que eu ajudo com a Tati e outros, alimento e trago toda a energia criativa, inquietações de todos a respeito do vasto campo dos estudos asiáticos, né? E aí a gente tem articulado num grupo do WhatsApp, e isso aqui eu vou desdobrar para uma série de atividades a ser gravado no meu canal do YouTube. Então, eu estou aqui com os slides com eles e também vou deixar isso no canal do YouTube gravado. O que eu trouxe primeira coisa para vocês aqui na verdade, algo do maior épico da literatura persa, que se chama o Shahnameh, né? Shahnameh, que na verdade é algo traduzido como o livro ou o épico dos reis, né? E isso, na verdade, até a palavra mesmo, Shah, na verdade, pode ser o maior e grande, né? Grandioso. Então é como se fosse um livro grandioso, obra grandiosa. Isso é algo que permeia a história persa. A história persa ela é permeada da literatura, das figuras mitológicas, né, de tudo que vai ter ao longo da sua história. Muitos historiadores argumentam, inclusive até o mesmo grande escritor alemão, o Goethe, ele tinha chegado a ter contato sobre a obra Shahnameh, e ele falou que era sem dúvida, uma das grandes obras da humanidade, junto com, claro, Mahabharata, a Ilíada de Homero e por outros. Esse livro, ele é um livro praticamente que eu acho que ele é o mais central de toda a iranidade, se eu posso assim dizer. Até mesmo hoje no Irã você encontra crianças cantando os versos do Shahnameh. Desenhos animados, séries, pessoas velhas, idosas, muitos até precariamente alfabetizados sabem cantar versos do Shahnameh. Pouquíssimos países que eu vejo que tem uma raiz tão fincada em torno de uma obra literária. E se alguém queira entender um pouco da literatura persa, literatura iraniana, certamente deve recorrer ao maior deles, que foi escrito, composto por mais ou menos 35 anos, por Abul Hossein Ferdowsi de Tush, né, uma cidade perto de Mashhad, no Khorasan, que é a região nordeste do Irã, muito rica, que participava das rotas terrestres que chegavam ali na Ásia Central, descia para as terras férteis do nordeste iraniano. E isso foi escrito no início do século XI. Né? Na verdade, foram 35 anos. Ferdowsi, era um escritor, ele já tinha uma família já de escritores de condição, e ele já tinha entrado em contato com versões anteriores dos contos mitológicos iranianos, né? Entre eles o Dahiki, que chegou a ser morto por um escravo, e tinha iniciado uma espécie de maior épico a mando de Abu Mansur. Ele morre, apenas 1000 versos são completados, e Ferdowsi ele assume e completa aí 50, 60 mil dísticos. Talvez uma das maiores obras escritas por uma única pessoa na história da humanidade. Ferdowsi, ele na verdade, ele pega todas as tradições anteriores que estava permeada na região nordeste do Irã, em Khorasan, regiões que vão muito além ali do Oxus, né, região mais para o norte, que a língua persa, a cultura persa, o mundo persianizado permeava no século X, e que se sentia aí ameaçado, contestando com a entrada do Islã no século IX, no século X. Então o que Ferdowsi pega? Ferdowsi, na verdade, ele traz todos os contos mitológicos que tem um teor zoroastrista muito forte, que já estava sendo elaborado por Dahiki,
e elabora esse grande épico, a contar desde as origens dos deuses cósmico até o último dos regentes da dinastia sassânida antes do advento do Islã. Eu li que apenas 9% do épico tem origens, palavras de origem árabe. Então ele buscou resgatar pelo Pahlavi médio que ele estava escrevendo uma espécie de manifestação de preservar a persianidade, né, a iranidade antes do advento do Islã. Então é um épico que é uma expressão de tentar consolidar a iranidade antes da chegada do Islã no século VIII. E isso é muito interessante, porque o que ele faz é tentar, então, compilar e trazer toda a riqueza das fontes orais escritas que tinha na sua época. E aí vocês sabem que o Ferdowsi ele tinha sido comissionado a escrever esse épico pelo Mahmud Ghazni, nas regiões hoje das terras afegãs. Mahmud ele prometeu a ele pagar em dinários de ouro, e depois ele viu que estava muito grande, pagou ele em dinários de prata. E aí o Ferdowsi, diz a lenda, que ficou muito satisfeito, porque era bem menor o valor prometido, e ele some, ele vai para um reino distante, e depois o soberano Mahmud ele se arrepende, vai atrás dele, mas ele já tinha morrido, estava sendo enterrado numa região. Enfim, Ferdowsi ele entra para a história, né, o cânone literário persa todo vai para o Ferdowsi de ter composto essa obra. Eu acho que essa apresentação breve, chego então a essa figura lindíssima. As artes visuais é a altura do épico escrito. Então eu vou analisar mais as manifestações visuais e pegar um pouco dos contos escritos. Eu acho que é essa que vai ser a nossa dinâmica nessa apresentação. E aqui temos então uma pintura de um dos episódios, né, do épico persa, em que aparecem as feições, então vem do período do Ilkhanato, ou seja, quando houve a dominação dos mongóis no Irã no século XIV, século XV, porque você percebe as feições de Rostam ali nessa figura. Elas são feições mais mongóis, que tem um teor muito de influência da pintura chinesa aí, né? Porque você tem um dragão aí retratado. Então é algo interessante, porque os mongóis, quando vêm lá do norte, eles trazem os elementos figurativos e, quando estão no Irã, eles emprestam esses elementos figurativos para ilustrar o épico persa. Então é uma fusão de culturas muito interessantes que acontece. E Rostam está aí angustiado, olhando para baixo com a sua espada, a matar o dragão, né? Agora, o que é mais interessante, muito mais interessante, e para mim eu acho que é a parte mais interessante do livro todo, é que existe um cavalo que está mordendo e matando o dragão em cima, que está todo pintadinho, de laranja, que parece até uma girafa, né? Mas esse daí é o personagem que eu mais gosto do épico, que é o cavalo inseparável de Rostam, que chama Raksh. Então o Raksh, na verdade, ele é um companheiro valioso de Rostam. Rostam é um dos principais personagens do épico persa. E aí nesse episódio, o Rostam, tal como Hércules, ele tem 7 grandes obras, desafios a fazer. Um deles é quando aparece um dragão e o Rostam ele fica dormindo e o Raksh fica agitado toda vez que aparece o dragão. E o Rostam não consegue enxergar. Até o momento que o Raksh ele começa a atacar o dragão. E aí o Rostam, que eu acho que está até meio atordoado, porque ele acordou e está meio assustado, ele chega e aí ele consegue então matar esse dragão. Com a ajuda fundamental do seu companheiro Raksh. Sem o Raksh, Rostam já teria rodado muito tempo. Então eu acho que é um dos personagens mais legais, mais fascinantes do épico persa. Então essa é uma ilustração que vem do período do Ilkhanato, século XIV e XV, da literatura persa. Vamos para o próximo slide. Isso aqui já é o conto de um outro herói que é rival, chega a ser rival de Rostam. Rostam ele é filho de outros soberanos épicos. Na verdade, Rostam ele é o perfeito ideal do homem valoroso. E mesmo assim ele aprende,
porque às vezes ele erra, né? E esses erros têm muitos ensinamentos morais para gerações e gerações de iranianos. Eu acho que, por ser um épico universal, ele tem tudo para ensinar para a humanidade. Então não é um épico iraniano, é um épico da humanidade, pertence à humanidade, portanto. Aqui nesse caso, a esquerda combatendo o pássaro mítico perfeito, que é o Simurgh. Quem está combatendo é um outro herói que chama Esfandiar. Esfandiar, na verdade, ele pertence a um outro nação que não chega a ser dos iranianos, que no épico fala que são turanianos, de Turan. Então, Turan, muitas vezes, no épico está falando que são turcos ou túrquicos, mas não são os túrquicos. É uma nação também persianizados, a leste do rio Oxus, no Sirdária, portanto, hoje na Ásia Central, que era referido como os turanianos. Digo isso porque muitos confundem os turanianos com túrquicos hoje, e não são. Na verdade, é uma nação que é literária e que era apontada como rival dos iranianos. Né? Entendendo que Irã naquela época não era naturalmente as fronteiras que observamos hoje da República do Irã. Ela é muito além, né? Ela envolvia regiões da Ásia Central, do Azerbaijão, regiões do Afeganistão e também ali na Mesopotâmia. E nesse caso é um outro retrato, século XIV, do período do Ilkhanato, da dominação dos mongóis, trazendo novamente os elementos figurativos chineses, que eles tinham absorvido quando estavam mais perto das regiões chinesas. Então, quando eles descem e depois da quebra do grande império de Temutin, Ogadei, e se divide em canatos, 4 grandes, o Ilkhanato, ele traz essa tradição das autoridades mongóis e traz os elementos figurativos. E os mongóis no Irã, nessa época, eles querem se apropriar e, ao mesmo tempo, se legitimar comissionando a produção de obras desse épico persa. Então, uma espécie deles se legitimarem. Falam, olha, nós também somos herdeiros dignos dos seus antepassados que narraram o épico persa, o Shahnameh. Só que o elemento figurativo deles é muito interessante, porque nesse caso, o Simurgh, que está aí retratado, a ave, ela parece mais ou menos quase como se fosse um dragão, que é algo muito presente no universo chinês. E Simurgh ele não é tão ameaçador assim. Eu vi outras ilustrações, como o livro do Attar, Conferência dos Passos. Simurgh é uma árvore linda. Ela é mais nobre de todas as aves. Mas nesse caso que você tem um retrato, e o soldado Esfandiar, que guerreia pelos turanianos, ele chega a matar Simurgh. E Simurgh é aquela ave que vai criar os pais, né, Zal, que é o pai de Rostam, e ensina todas as qualidades para Zal. Né? E aí o Simurgh protege Zal, que é pai de Rostam, que é um dos principais protagonistas no ciclo épico do livro. Então, quando ele mata, ele está tentando, Esfandiar está tentando chegar a matar Rostam. E claro, o Rostam depois guerreia contra o Esfandiar, que é um grande herói também, pela lealdade que ele apresenta aos turanianos. E aí ele consegue uma espécie de vingar a morte por ele ter matado Simurgh, que criou o pai dele, Zalo. Então, eu vou rechear de histórias para vocês para tentar explicar essas ilustrações, porque tem muita história. Claro que eu fui selecionando algumas, senão ficaria aqui... Para apresentar o Shahnameh, teria que fazer uns 4, 5 semestres só para explicar. Estou tentando fazer em apenas uma breve apresentação. Quero apenas provocar vocês, né? Então vamos tentar aqui para outra parte. Olha isso aqui que é interessante, que aqui nesse caso você tem Rostam, que já está matando um outro herói turaniano, que é o Al-Kush. E aqui ele está disparando a flecha. Né? Tal como ele tinha matado também o Esfandiar. Esfandiar, na verdade, o Rostam mata porque ele percebe que a única parte sensível do elmo, da couraça que foi dado pelos deuses a Esfandiar, é conseguir atingir dentro, atravessar a viseira do capacete e pegar o olho dele. Né?
E nesse caso aqui também parece que remete ao mesmo episódio. Ele está talvez se dirigindo aos olhos do oponente. Nesse caso é o Al-Qush. Mas o que está interessado aqui é o fato de ser uma ilustração indiana do século XV. E aqui as feições são totalmente diferentes, né? A cor da pele, as expressões. E tem um elemento claro quase da arte na Índia ocidental, aí do jainismo até. Então olha como é que é interessante como foi incorporado o épico persa na linguajar de outras regiões, de outras tradições, como por exemplo aí na Índia Ocidental, com um teor jainista já bastante forte. Ou seja, então o épico ele vai além das fronteiras iranianas e ele é assimilado, né, ele é interpretado, ganha cores e sabores locais. Isso que é a universalidade do épico persa. Eu gosto de trazer essa ilustração porque mostra que ela é transfronteiriça, ela vai muito além, né? Há um outro episódio também, e aí você tem, na verdade, quase que a parte do épico, do ciclo épico, né? E depois você tem um ciclo dos reis, que é uma parte já posterior, que a grande parte do livro é o ciclo dos épicos, ciclo dos reis, que chega a período sassânida. Mas, na verdade, começa o ciclo dos reis, que é a terceira parte, começa com Alexandre o Grande, que no épico persa chamado Iskandar. Né? E depois, claro, começa o período dos Seleucidas, quando o Alexandre derrota Dario III, depois vem os Seleucidas, depois vai vindo outros até chegar nos Sassânidas, e aí termina o livro. Então, nesse caso aqui, mostra Iskandar, Alexandre o Grande, já matando o soberano persa, né, do Dario III, ou Dara, que está aí no chão, e Alexandre de vermelho, com as feições até um pouco mais remetendo aos europeus, no caso, que são referidos como os Rum, né, ou Roma, uma referência vaga ao que tinha para lá, a oeste do Irã. E aí, quando ele chega a matar Dara, o Iskandar, ele vendo que ele está morrendo, ele escuta os companheiros, né, os ministros de Dario, ou Dara, falando, olha, você tem... e o Dara profere últimas palavras, falando, olha, eu entendo que agora você me derrotou, mas existe um grande império, você assumir, e por assim vai. Então a morte, na perspectiva dos persas, e aí no Shahnameh aparece isso, existe a dignidade da morte de Dario III, e Alexandre escuta isso, ele aprende com isso. Né? E nesse caso, que é um retrato dos ministros todos lamentando a morte de Dario diante da batalha com Alexandre o Grande. Né? E aí trouxe uma parte que, tradução livre, né? Ó Shah, vitorioso dotado de conhecimento, surpreendemos e matamos teu inimigo, a coroa e o trono dos chefes não são mais dele, coração e a alma do Rumã, ou seja, Alexandre, estavam cheios de raiva e tristeza. Ao aproximar-se, ele olhou para Dara e viu seu peito, todo sangue, semblante como feno grego, deu ordens para descer e montar a guarda. Sobre aqueles dois ministros, então desmontado, rápido, como o próprio vento, pegou no colo a cabeça do monarca ferido. Então, e assim vai. Na verdade, é uma brutalidade que eu estou fazendo, porque é uma tradução livre dos versos que é cantado. É lindíssimo isso, como foi composto ainda no Pahlavi da época. Vamos aqui para outra parte. E aqui eu vou me concentrar mais nos slides, porque eu estou pulando aqui e fico vendo minha imagem de vocês, eu vou ficar mais só nos slides. Depois, quando eu terminar os slides, eu posso me dedicar mais a ver vocês aí, porque eu tenho que... Aqui você tem, por exemplo, uma ilustração que vem já do Safávidas, do século XVI. Né? E os Safávidas foi uma dinastia que veio, claro, depois dos Samânidas e os Safáridas e do Ilkhanato, que já promoveram a composição literária e visual das obras do Shahnameh. E os Safávidas, desde Ismail I, fundador no século XVI da dinastia Safávida no Irã, ele era um entusiasta do Shahnameh. E detalhe, os Safávidas vieram de turcomanos, da região do Azerbaijão, no Cáucaso,
e eram povos túrquicos, mas os povos túrquicos, muitos já tinham uma profunda admiração pelo épico persa. Não somente esses turcomanos que fundam a dinastia safávida no Irã, no século XVI, como outros túrquicos da Ásia Central tinham uma enorme admiração pelo épico persa e pela literatura persa. Né? E um deles vai ser os seljúcidas, que vão depois ir lá para a Anatólia e depois vão começar o Império Otomano. Então até mesmo aqueles povos que começaram o Império Otomano tinham também grande orgulho de terem aprendido e entrado em contato com o épico persa. Então nesse caso, que é uma belíssima pintura feita já na época de Tahmasp, dos Safávidas, que é o Tribunal de Caio Mas. E Caio Mas, na verdade, é um período até um pouco mais quase de criação ainda da Terra, do universo, porque ele é considerado o primeiro homem e ele é uma espécie de Prometeus, né? Ele traz todos os conhecimentos para ensinar a humanidade, agricultura e para cima. E até, inclusive, seu neto também, que chega a ser um grande figura no épico, ele aprende e ensina a humanidade fogo. Que ele tenta matar uma serpente jogando uma pedra, e essa pedra ela lasca com a outra e faz uma faísca e cria fogo. E ele então entende que isso é como criar o fogo. E ele mantém isso e depois ensina a humanidade. Isso é um neto de Caio Mas, né? Mas isso aqui é Caio Mas ainda diante do julgamento de tudo que ele fez durante seu reinado. As ilustrações são belíssimas, né? Isso aqui é uma coisa que é impressionante como é que eles conseguiram compor o jogo de cores e a figuração durante o período safávida. Isso vai ficar muito bem estabelecido. Aí a partir daqui quase que todos vão ser do período safávida, então vai ser do século XVI, XVII, XVIII, né? E aqui você tem uma obra de um dos maiores artistas da época dos Safávidas, que vai ser o Sadek Beg. O Sadek Beg, na verdade, ele vai ser aquele que vai vir de uma tradição do que a gente fala dos Timúridas, né, que tinham estabelecido depois de Timur as vários centros de poder na Ásia Central. E um deles vai ser centrado na academia, né, dos descendentes de Timur, vai fundar uma academia de miniaturistas, pinturas em miniatura, em Herat. Herat hoje é na região aí mais ocidental do Afeganistão, que fazia parte do mundo persianizado da época. Por que eu estou falando isso? Porque o Sadek Beg ele vem dessa tradição da escola de Herat, que eles falam, né? de um grande primor, sofisticação na figuração em miniaturas. E ele transfere isso depois para ilustrar episódios do Shahnameh. E nesse caso que está retratando o pobre coitado Aulat, que tinha ajudado Rostam e foi capturado pelos inimigos turanianos e iria ser em breve executado. Então, mostrando que Aulat era um leal ajudante mesmo a ponto de sacrificar, ele não se entrega aos inimigos. Então, essa história do Shahnameh tem muitos ensinamentos éticos, morais, né? Outro lindíssimo episódio, né? Que é o pai de Rostam, que é Zal. Né? E Zal que ele estava em um determinado momento combatendo um inimigo e ele se apaixona por uma princesa, né? E aí que é a Rudabeh. E a Rudabeh, ela vendo o Zal tentando entrar em contato com ela, as companheiras, as donzelas de Rudabeh sugere que ela jogue o cabelo, as tranças dela lá para baixo para que ele pudesse subir para usando os cabelos, por assim vai. Na verdade ele beija depois as tranças dela e não sei se ele chega a usar. Mas o que é interessante aí que é o fato, e aqui é uma ilustração de outro dos grandes miniaturistas depois do Sadek Beg, do século XVII, que vai ser o Moin Mosavir. Vou trazer também ilustrações dele. Então já é uma geração já bem posterior da escola de Herat, que predomina no Irã, dos Safávidas. E aí é uma história que remete também até o episódio de Rapunzel, né? Que os irmãos Grimm depois vão popularizar. Não sei se tem alguma origem ou não, mas pode ser que sim, né? Que tenha, porque esse aqui são contos muito antigos da literatura persa.
outra ilustração do Sadiq Beg, né, que é o Zal. Aqui, ó, o Zal tá aqui, ó. Ele tá aqui pequenininho, e Simurgh, que é aqui a ave mais nobre, ela tá levando Zal para o seu ninho, que tem outros filhotes aqui, inclusive, de Simurghs aqui, ó, em cima. Isso aqui é no topo do Monte Alborz, que não é o Alborz que conhecemos hoje, tá? É uma mítica montanha, numa região mais ao norte. E ela pega Zal para criar e ensina todas as virtudes no ninho, a Zal, porque o seu pai, Sam, ele tinha condenado o nascimento, amaldiçoado, tinha alguma coisa de Zal, porque ele nasceu com os cabelos brancos e era um mau sinal isso. Então Sam abandona Zal por isso. E aí Simurgh chega, pega o pequeno Zal e cria no ninho. E depois Simurgh depois devolve Zal diante do pai Sam e ele se arrepende, né? E, na verdade, o sinal de que os cabelos brancos eram um péssimo sinal de maldição é que remetia depois ao que a gente vai ver o Div, né? O demônio branco, que é combatido com os últimos trabalhos, desafios que Rostam tem no épico. Né? Somente aqui. Então essa ilustração ela mostra, eu acho que é muito mais e claro, isso aqui é do período já de Abbas I, um dos grandes soberanos safávidos do século XVII. E aí mostra muito mais a imagem que eu tenho de Simurgh, que é muito mais próxima disso. Então, comparando com as feições até um pouco mais dos mongóis, fica até interessante, né? Mas a paisagem e composição das cores é uma arte única. Então, sim, só enfatizando que Zal é criado por Simurgh, a ave mais nobre. E depois Zal, com o Rudabeh, vai ter Rostam, que é o personagem, praticamente o personagem principal do ciclo épico, do épico persa. Né? Aqui já tem uma outra ilustração comissionado pelo Shah Tahmasp, dos Safávidas, né? Isso aqui é talvez da edição mais famosa do Shahnameh de todas, né? Com 258 pinturas, é uma coisa, um tesouro da literatura persa, né? O Shahnameh de Tahmasp. E na imagem aqui traz o músico Barbad, que está aqui malandramente escondido, empoleirado numa árvore, né? E ele está aqui com o soberano Khosrow, né? E Khosrow ele tinha uma paixão por seus cavalos, e assim vai. E ele falava, e toda vez o Khosrow, que era um soberano que remete ao Khosrow II, e por assim vai, na época dos Sassânidas, e Khosrow ele falava toda hora que amava o cavalo dele, amava. Ele falava assim, olha, meu cavalo é a coisa que eu mais amo na minha vida, etc. E Barbad ficava enciumado disso. É até bom eu estar aqui apresentando isso para vocês, porque eu apresentei isso na universidade, então tem algumas coisas ainda que tá na minha memória. E Barbad, ele fica meio de saco cheio, que ele fica falando assim, pô, ele só fica falando cavalo. E aí o Khosrow, ele chega inclusive e fala assim, olha, é o dia que esse cavalo morrer, eu não quero que ninguém me fale que ele morreu, porque se alguém falar, eu mato a pessoa. E tu não fica com medo. E Barbad, ele é muito astuto, né? Ele fica assim, tudo bem. Aí depois todo mundo fica sabendo que o cavalo do soberano está muito doente e morre. E todo mundo morre de medo para falar do soberano que o cavalo dele tinha morrido. E aí Barbad depois, num determinado momento, numa audiência que o soberano tá lá, ele por trás ele chega e ele começa a contar uma música muito triste que o soberano remetia ao cavalo dele. Muito triste. E aí depois o soberano fala assim, então meu cavalo morreu, deve ser isso. Aí todo mundo fala assim, então que bom que você mesmo falou, então você não pode matar mais ninguém. Enfim, é uma série de historinhas que tem, as lendas são trazidas aí do Shahnameh. Então eu trago essas figuras para tentar complementar os contos. Eu tô terminando, tá, gente? Não vou demorar muito aqui, nem vou encher a paciência de vocês. Aqui já tem o Shahnameh, o épico, comissionado por Abbas.
clara influência da Academia de Herat aqui. Claramente. Faz parte do renascimento timúrida, depois amplificado pelos iranianos safávidas. A produção pictórica que vem dos timúridas estabelecidos em Herat, que também tinha entidades políticas estabelecidas timúridas em Samarcanda, em outras regiões, em Bukhara, na Ásia Central, e Herat é o grande centro cultural da produção das miniaturas islâmicas. Então, tanto é que se fala que o período da arte timúrida e posterior é uma espécie de renascimento islâmico na produção figurativa. E é interessante, porque isso é uma tradição figurativa que é muito forte no mundo persianizado e islâmico, mas em outras regiões você já tem uma espécie de... evita a parte figurativa por considerar isso idolatria, para assim vai. Aqui não, aqui você tem uma tradição islâmica persianizada que celebra as figurações. Só para vocês terem uma ideia, até inclusive na época que os mongóis chegam no Irã, no século XIV, XV, e eles carregando ainda a tradição ainda da arte budista, a arte chinesa, eles têm inclusive algumas figuras, arte mongol do Ilkhanato, que retrata o rosto do profeta Maomé. Isso é uma coisa muito difícil de se ver na arte islâmica, porque eles trazem então a tradição figurativa da arte da região onde eles tinham vindo e começam então a interpretar os ensinamentos islâmicos e os épicos persas que eles têm em contato. Aqui você já tem quase que uma obra-prima feita da Academia de Herat, né, que foi muito ensejado por um príncipe timúrida de Herat chamado Paisungor, que é descendente de Timur, né, Tamerlão. E nesse caso aqui é o retrato do próprio escritor, autor do épico persa, o Ferdowsi, que está chegando para receber aí a comissão, né, ao desafio de compor o maior épico da literatura persa, que é pedido por Mahmud dos Ghaznavidas, em Ghazni, hoje no Afeganistão. Aqui tem até um retrato que depois vai ser incorporado também para o Shahnameh, porque isso não tinha no Shahnameh. Nesse caso aqui, e isso também tem muito da arte depois que os otomanos se apropriam. Eu vi muito edições do Shahnameh do período dos otomanos, que eles incorporam coisas que não estavam originalmente. Então muitas vezes tem retratos do próprio rei Salomão e da rainha de Sabá, né, que no caso ela seria Bilqis e ele Sulaiman. E aqui estão entronizados com a presença de todos os seres da natureza, uma espécie de endosso da própria natureza com relação aos dois, e o vizir, que se conta na época, que era um grande ministro, que foi Asaf. Isso é interessante, porque os safávidas começam a incluir isso, os otomanos começam a incluir personagens que não faziam parte do que foi falado anteriormente por Ferdowsi. Então ele começa a ganhar até uma espécie de complementos, para endossar mais como que a obra ela é única, especial no mundo persianizado. Essa aqui é outra obra de Musafir, que eu tinha falado antes, né, do Moin Musafir, que aparece aqui do lado, que é talvez um dos momentos mais trágicos do épico persa, que é Rostam matando seu próprio filho, sem ele saber, Sorab, que ele aparece à esquerda ferido. A história aqui você mostra que ele está ferido, e aqui o Sorab, ele aparece, não sei se vocês estão vendo aqui no braço dele tem um bracelete, né, um amuleto, que aí eu tenho que explicar essa história. Porque Rostam, ele tinha certa vez perdido Urash, e ele ficou louco. E aí quando ele estava louco, ele achou uma fortaleza de um soberano determinado e falou assim, olha, eu quero saber onde está meu cavalo. E ele, calma, descanse aqui, o meu castelo, minha fortaleza, e amanhã ele vai aparecer, não se preocupe. E Rostam, ele entra. E aí depois ele conhece a filha desse soberano local, que se chama Taminé. E a Taminé, eles se apaixonam, eles dormem juntos e ela engravida.
E depois o Rostam acha o cavalo, e aí ele fala assim, olha, se nascer uma menina, você bota o bracelete no cabelo, prendeu os cabelos, ou se é um menino, você bota o bracelete no braço. E ele some. E a Tamina ela vai criar, né, o Surab ao longo dos anos, e Surab quer conhecer o pai. E ela fala assim, seu pai é o grande Rostam, ele está guerreando por aí, etc. E aí o Surab, que é um valoroso jovem, ele adquire todas as aptidões militares, políticas, os valores morais do pai e da mãe. E aí depois ele vai, inclusive chega um ponto que ele se confronta com o pai, ele não sabe, e o pai também não consegue identificar o Sorab, e aí ele chega e fere Sorab. E Sorab fala assim, olha, pai, você acabou de me matar, não sei o que. Aí ele vê o bracelete em torno do braço. Aí é um dos momentos mais que o Rostam fica quase que ensandecido, porque ele vê que matou o filho que ele teve com Tami, né? Então, chega a ser até um pouco da tragédia dos gregos aí, né? De Sófocles, uma coisa até muito, já bastante dramática. Esse aqui já é o final, já é o último slide que eu preparei, então não quis muito estender muito com vocês. Que aí já é no período lá já da litografia. Então depois dos Safávidas você tem a arte Qachar. Qachar Zand se concentra muito nos retratos de pessoas, né? Pintura a óleo, que vem também um pouco da arte europeia. E aí também tem aí o desenvolvimento da produção em massa, das impressões em massa, as ilustrações ficam mais simplificadas para atingir mais o público leitor, como no caso uma litografia, o Shahnameh é produzido já no período meados do século XIX, período Qajar, no Irã, né, mostrando o Rostam matando o maior líder dos divs, né, das entidades demoníacas, que é o div branco, que é o que foi sinal de maldição de quando o Zal nasceu, que nasceu com cabelos brancos, eles achavam que poderia ser um div desse div branco, né? Então aí por isso que ele foi abandonado e Simug adotou ele. Enfim, eu acho que eu gostaria de encerrar aqui, na verdade. Eu gostaria de apresentar mais ou menos os aspectos finais e aí vocês podem depois fazer algumas considerações. Eu acho que, em suma, o Shahnameh, na verdade, um grande compêndio da humanidade, né? Ele, na verdade, ele é uma espécie de